Olá, pessoal! Eu sou a professora Conceição, professora de matemática do Macfísica, e quero resolver com vocês a questão de número 64 da Unicamp 2024, primeira fase, provas Q e Y. Vamos ler com bastante atenção esse enunciado. Vejam lá. Considere as funções f de x igual a 2x mais c. Então, nós já vimos que é uma função do primeiro grau. G de x, que é 5 menos 6x, também uma função do primeiro grau. Com c, que é o termo independente da f de x, maior que zero. Então, c é positivo. Sejam P e Q os pontos de intersecção com o eixo y. Ponto de intersecção com o eixo y é o ponto em que x é igual a zero, não é? Dos gráficos y igual a f da g de x e y igual a g da f de x, respectivamente. Então, P é o ponto de intersecção do eixo y com y igual a f da g de x e Q é o ponto de intersecção com o eixo y de y igual a g de f de x. Para que a origem que é o 0, 0, seja o ponto médio do segmento PQ, qual deverá ser o valor de C? Então, eu quero que a origem 0, 0 seja o ponto médio dos pontos P e Q. Então, primeiro eu tenho que encontrar os pontos P e Q. Mas para eu encontrar os pontos P e Q, primeiro eu tenho que encontrar essas funções. E o que eu percebo aqui? Trata-se de funções compostas. Então, vamos começar por essa. O que é y igual a f da g de x? É y igual a f da função g, que é 5 menos 6x. E o que é f de 5 menos 6x? É colocar no x da f esse valor, 5 menos 6x. Então, vai ficar y igual a 2 que multiplica. No lugar do x, eu vou colocar 5 menos 6x mais c. Aplicando a distributiva, nós temos então que o nosso y é 10 menos 12x mais c. Essa é a nossa função. O que eu sei? Eu sei que o ponto P é a intersecção desta função com o eixo y. E quando essa intersecção acontece, a gente sabe que x é igual a zero, não é? Porque quando você tem um gráfico, ao cruzar o eixo y, quanto vale x? Zero, não é? Então, eu vou propor que x seja igual a zero, e x sendo zero, nós ficamos com y igual a 10 menos 12 vezes 0 mais c. Só que 12 vezes 0 é 0. Então, y vai ser igual a 10 mais c. Então, com isso, nós já temos o nosso ponto P. Vamos colocar o ponto P aqui, ó. Nosso ponto P, ele é 0 para x e 10 mais c para y. Pronto. Aí nós sabemos que o ponto Q, que nós queremos encontrar também, ele é o ponto em que esta função corta o eixo y. Então, vamos trabalhar nessa função. É uma função composta. O que é g da f de x? É a g aplicado na função f, que é 2x mais c. E como faço g de 2x mais c? No lugar do x da g, eu vou colocar 2x mais c. Então, vai ficar assim, y igual a 5 menos 6, que multiplica no lugar do x, 2x mais c. Vamos fazer o chuveirinho? Ou seja, aplicar a distributiva? Menos 6 vezes 2, menos 12x. Menos 6 vezes c, menos 6c. Pronto. Essa é a função de onde queremos encontrar o Q,
Q é o ponto de intersecção com o eixo Y. E, portanto, nesse ponto, x é igual a 0. Então, fazendo x igual a 0, nós temos y vai ser igual a 5, menos 12 vezes 0, menos 6c. 12 vezes 0 é 0, então y é igual a 5, menos 6c. Encontramos o ponto Q. O ponto Q, ele é o ponto que tem x0 e o y 5 menos 6c. Agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que esses pontos, P e Q, formam um segmento. E que o ponto médio desse segmento é a origem. Então, é o 0, 0. Bom, o que você aprendeu sobre ponto médio? As coordenadas do ponto médio é sempre a média aritmética das coordenadas dos extremos, não é? Então, vejam bem, o x do ponto médio, ele é 0. Está coerente? Sim, porque é 0 mais 0 dividido por 2, não é? O y do ponto médio, então, como vai ser? O y do ponto médio é o y de P mais o y de Q dividido por 2, porque é a média aritmética, não é? Tá. Esse y do ponto médio eu tenho, porque a origem é 0. Y de P, 10 mais C. Y de Q, 5 menos 6C. Tudo isso sobre 2. Mas se uma fração é 0, é porque o numerador é 0, correto? Então, quem é o nosso numerador? Menos 6C mais 1C, menos 5C. 10 mais 5 mais 15, igual a 0. Portanto, menos 5C igual a menos 15. Variável negativa, multiplicamos a expressão toda por menos 1, né? Então, isso vai dar 5C igual a 15. Portanto, C é 15 dividido por 5. E temos, então, que o nosso C é igual a 3. Nós queríamos o valor de C, então C igual a 3. Qual a alternativa? A alternativa C. Ficou claro? Vamos parar para pensar um pouquinho quais foram os assuntos cobrados nesse exercício? Nesse exercício nós temos função composta, não é? Intersecção de uma função com um eixo, que no caso é o eixo Y, e nós temos a noção de ponto médio, que é uma noção da geometria analítica. Bonito, não é? Entenderam? Deixa aí pra gente um comentário que vai ser muito importante. Inscrevam-se para receber mais informações e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!